Olá, o meu nome é Ney Herman e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O tema de hoje, política habitacional em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o presidente da Prolar, a Companhia Habitacional de Ponta Grossa, Dino Churuti. Presidente, muito bem-vindo. Obrigado, Ney. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre habitação. Agradeço sua presença aqui novamente. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, política habitacional em Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o presidente da Companhia Habitacional de Ponta Grossa, a Prolar. Senhor Dino Churuti, eu já agradeci no bloco de entrada pela sua presença hoje aqui. Eu sei que sua agenda é sempre muito ocupada. Mas o que eu gostaria de usar esse espaço para que as pessoas em casa entendessem como funciona a companhia habitacional da cidade, porque normalmente quando se fala em projetos habitacionais, isso envolve muito dinheiro, pensa-se obviamente no governo federal ou no governo do estado. Né? Então nós tínhamos no governo do estado, ainda temos, eu acho, o APAR, né? E no governo federal, no último governo presidencial da presidente Dilma Rousseff, tivemos o projeto Minha Casa Minha Vida, que literalmente revolucionou esse segmento. E, se eu não me engano, proporcionalmente falando, Ponta Grossa foi a cidade que mais recebeu investimentos do projeto Minha Casa Minha Vida. Isso de acordo com estatísticas entregues pela própria Superintendência da Caixa Econômica. O que é interessante, já que nós temos um déficit habitacional grande na cidade, a gente vai conversar sobre esse assunto à medida que o programa deslanchar, mas esse déficit habitacional não foi construído nos últimos 2 anos, ele vem sendo construído ao longo dos quase 200 anos de história que a cidade tem. E isso se deve em boa parte à concentração de renda. E a concentração de renda é um efeito nocivo no Brasil ou em qualquer país do mundo. Que existam os mais ricos, isso é bíblico, mas que a miséria não seja extrema, porque com certeza não é benéfica a ninguém. Agora, nós temos dentro da prefeitura, uma companhia habitacional que funciona, né, e que já vem funcionando há um bom tempo, há várias gestões, e eu gostaria de saber o seguinte: é muito difícil conseguir gerenciar uma política habitacional dentro de um município com um orçamento limitado? Bom, Ney, eu acho que para nós tratarmos de política habitacional e para que as pessoas entendam como funciona a política habitacional, sempre é importante a gente recorrer a fatos históricos, a questões que sempre mudam as características de uma cidade, de um estado ou mesmo do nosso país. Você comentou que uma cidade antiga como Ponta Grossa tem problemas de déficit habitacional, mas a carência habitacional no nosso país ela é muito antiga. Se nós levarmos em consideração que o primeiro plano de política habitacional em nosso país foi instituído no governo do Getúlio Vargas, foram muitos anos no nosso país de abandono, de ignorância de um setor tão importante e tão ativo do nosso país e do ser humano, porque em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer país de bom desenvolvimento, nem falamos em primeiro mundo para não ser utópico, mas falamos em países de desenvolvimento, sempre é trabalhada uma política de planejamento habitacional para evitar consequências que nós hoje temos que remediar. Então, essa questão do planejamento, ela é um ponto bem crucial e é uma situação que só começou a ser pensada numa realidade muito recente. Depois disso, no período militar, foi o período, por incrível que pareça, o período militar ele ainda é o período que mais entregou unidades habitacionais na história do nosso país, mais ainda que o Minha Casa Minha Vida nos tempos atuais. Então, é uma realidade interessante, né, que um período de ditadura tenha trabalhado socialmente tão forte num projeto como esse. E o programa Minha Casa Minha Vida, que foi instituído em 98, em 2008, mas ele já vinha com uma política de trabalho próximo ali desde 94, 98,
tinha algumas questões que elas foram sendo incorporadas, ele realmente foi uma revolução. O primeiro Minha Casa Minha Vida instituiu apenas a produção de unidades habitacionais e o 2 ele veio instituindo a participação em equipamentos públicos e trabalho técnico-social, que hoje se resume no principal trabalho que a população carente precisa: trabalho técnico-social, acompanhamento social. Ponta Grossa, ela é líder em contratações por habitante no nosso país, foi por um tempo. Hoje nós não temos essa liderança por conta de alguns municípios que avançaram, mesmo ali na região de Brasília, Campinas, São Paulo, onde mudou. O Estado de São Paulo criou o Casa Paulista, que é um programa de incentivo, onde eles fazem um aporte muito forte por unidade, por conta do custo operacional do programa. E o Paraná não teve a necessidade disso, porque as áreas ainda estão em preços razoáveis, o empresário consegue ainda executar alguns projetos. Ponta Grossa tem uma geografia acidentada, o que favorece as áreas de risco e de habitação precária. Esses são as maiores dificuldades hoje para nós trabalharmos, porque nós tiramos uma família ali de Olarias, que é uma região central, que em 2 minutos ele está no terminal central, e colocamos ela lá no São Martim, lá no Lagoa Dourada, na região do Londres, Panamá, Costa Rica, que você leva 30 minutos de ônibus até o centro. Então, essa é a maior dificuldade, nós conseguirmos culturalmente trabalhar as famílias para que elas entendam que nós estamos retirando ela de uma situação de habitação precária e colocando ela num empreendimento onde ele é planejado, projetado, com asfalto, pavimentação próxima à unidade de saúde, CRAS, unidade de educação. Então, esse hoje é o maior bloqueio que nós trabalhamos. Ponta Grossa veio produzindo e a Prolar veio atuando muito forte em todos os anos de gestão. Eu posso falar que eu tive a grata vantagem de entrar numa companhia onde a equipe é uma equipe que se dedica à habitação, ela não se dedica a projeto político de gestor nenhum, ela se dedica à habitação. Então, se nós falarmos hoje, tem um número baixíssimo de cargos comissionados, nós temos 2 cargos comissionados, então, além do presidente, obviamente, mas os demais todos servidores efetivos e que estão lá há vários anos. Nós temos servidores lá iniciaram na data de constituição da companhia em 89. Então, são pessoas que dedicam e dedicaram ali muito mais do que dedicaram à própria família. E isso dá um retorno muito positivo. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião com a equipe da habitação da Caixa Econômica e eles citam não só os resultados que a Prolar mantém, mas eles citam muito para outros municípios a forma da disposição que os funcionários da Prolar têm. Então, esse trabalho faz a diferença, essa capacidade que os servidores que estão ali lotados e que se dispõem a evoluir junto com a companhia, que faz toda uma diferença. A realidade em Ponta Grossa ela não é diferente de nenhuma outra cidade do país. O Brasil tem uma dimensão continental e você tem realidades regionalizadas, mas os problemas são similares. Então, essa facilidade ou dificuldade de você trabalhar com habitação e ter a possibilidade de ser citado como líder de contratações, líder de entrega de unidades, de capacidade de contratação, é justamente pelo resultado do material humano que nós temos lá dentro. Ah, mas a gestão do prefeito tal foi melhor. Não, se você analisar ela como um todo, você vai ver que ela só vem em crescimento, porque o programa é um programa forte, porque a companhia ela vem se reestruturando e com isso a gente consegue implementar um ritmo melhor de trabalho. A sua explanação inicial, pelo que eu posso interpretar dela, porque a pergunta foi, é possível ter uma política municipal de habitação, já que o município tem poucas verbas, né? Pelo que o senhor acaba de me relatar,
O que torna isso possível é, em primeiro lugar, o senhor fez questão de destacar, o quadro operacional, que é concursado e extremamente dedicado. Então, ficou aqui registrado isso. Mas também a questão de planejamento. Vocês trabalham muito com planejamento. Já que não existe recurso disponível em larga escala dentro da prefeitura, que exista um planejamento adequado para buscar esse recurso, seja Exatamente. no governo do estado ou no governo federal. Exatamente. Se você trabalhar de maneira forte um programa como Minha Casa Minha Vida, com projetos eficientes, você acaba desonerando o município, porque você não trabalha necessariamente a Minha Casa Minha Vida, você trabalha o PAC, você trabalha o FINIS, você trabalha o FDS, o PNHR, são vários programas que existem na circunferência que são recursos. E assim, eu sempre falo, mas o recurso é oriundo do governo federal. Não, o recurso é oriundo do imposto que cada cidadão recolhe. Cada cidadão contribui para a construção daquilo ali. E se ele é gerido por um setor no governo federal que necessariamente replica isso aos municípios, é pela forma que se desenha a política no nosso país, onde o controle dos recursos fica no governo federal. Mas basicamente o orçamento geral da União. Basicamente ele vem de fundo perdido, de FGTS, não importa. Mas ela vem originariamente de cada cidadão. Então, se você tem um bom planejamento e trabalha isso, você tem um limite de cotas de contratação? Com certeza. O município já atingiu esse limite de cotas de contratação pelo que era previsto no Minha Casa Minha Vida 2, que ele pegava a base de dados do IBGE. Pelo Minha Casa Minha Vida 3, nós vamos rever, que ainda não foi lançado, mas que está prestes a ser lançado, nós iremos rever a capacidade de contratação a cada projeto apresentado com a matriz de viabilidade. O que é a matriz de viabilidade? É feito um diagnóstico social daquela região, do déficit habitacional, com o que já foi contratado e é feita uma conta, a partir dali eles liberam um volume. Então, os municípios que estiverem melhores preparados e tiverem volume de projetos, fatalmente sairão na frente, terão maior capacidade, desonerando assim o orçamento do próprio município, que hoje já inicia o mês com um comprometimento muito alto de folha de pagamento e o próprio custeio das atividades. Então, programas que são essenciais, mas que têm um custo muito elevado, você tem que achar alternativas para conseguir trabalhar, senão ele é ineficaz. Senão vai acontecer como municípios tipo Cascavel, Guarapuava, União da Vitória, que não tiveram capacidade de contratação, mesmo tendo um déficit habitacional comprovado. Eu notei essa questão do planejamento, tanto em administrações anteriores, no caso da Prolar, como também agora na sua administração. Eu digo administrações anteriores porque o presidente anterior, se não me engano, era o Erivelto Benjamin. Isso. E lidava com ele no PSDB, ou o presidente da época do PSDB, Tucano, né, e na presidência da República, PT. E apesar dessa divergência, né, o volume de casas, o volume de projetos era liberado de maneira considerável. Então, parabéns à equipe, acima de tudo, que faz os projetos, e parabéns, aí eu quero pegar e fazer isso de maneira bem honesta, né? Parabéns aos seus antecessores e ao senhor por permanecer com a equipe, por permanecer com a política, porque é assim que se faz, né? Aquilo que dá certo continua, independente de gestões. A vantagem que nós temos ali dentro da companhia começa pelos ex-presidentes, que sempre foram pessoas que trabalharam em prol da companhia, apoliticamente. Essa citação, eu até nem sabia que o Erivelto era do PSDB. Não, mas eu digo que ele era de um governo do PSDB. Sim. Participando de um governo do PSDB e obtendo recursos junto ao governo federal, que do PT. Para qualquer pessoa que vá até o Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Habitação, e que participe de uma reunião que trate de captação de recursos para projeto, para viabilidade de novas contratações, qualquer tipo, vai observar
que são reuniões extremamente técnicas. Hoje existem normativas que qualquer cidadão tem acesso, entra no Ministério das Cidades, manual de contratação de unidades habitacionais para os municípios, vai ver que se não obedecer cada um daqueles critérios, o município não tem a possibilidade de receber um projeto. Como hoje isso ficou muito profissional do lado empresarial e muito técnico do lado público, foram restringindo os participantes dos programas. Então, a forma de credenciamento das empresas é analisado volume de capacidade de endividamento, projetos entregues. Ele tem todo um processo. Então, um projeto hoje, que vai ser contratado hoje em Ponta Grossa, que nós hoje não temos nenhum apto, temos nos próximos 60, 90 dias aí alguma coisa que nós vamos anunciar como... Ele está há 1 ano sendo trabalhado pela parte de engenharia do agente financeiro, seja a Caixa Econômica, seja Banco do Brasil, pela parte social do município. Então, agentes do Estado, Copel, Sanepar, todos eles participam desse plano de viabilidade daquele empreendimento naquela região. Porque, basicamente, todos os municípios têm interesse em contratar unidades do baixa renda. Isso nós estamos falando sempre no baixa renda. Mas cada um tem uma realidade socioeconômica. Hoje, Ponta Grossa deve contratar mais algumas unidades, deve contratar mais unidades, mas o nosso foco não é esse. Nosso foco hoje é qualificar a demanda, é você trazer aquela demanda baixa renda para uma renda um pouco melhor. Nós temos feito trabalhos técnicos sociais nos empreendimentos, recuperando famílias desempregadas, recuperando, trazendo ao primeiro emprego, oportunizando que nos próximas gestões a Prolar não precise buscar tanto recurso para o baixa renda e possa trazer empreendimentos mais próximos ao centro, acabando com vazios urbanos, melhorando a qualidade de vida desse cidadão que às vezes está no centro e vai lá para um bairro distante. Pela forma do crescimento espalhado que Ponta Grossa teve, essa ainda é uma dificuldade que a gente enfrenta nesse período. Então, se nós fizermos uma análise geral de um contexto da habitação no município, ela pega toda a história e ela vai mostrar que o planejamento foi sempre uma regra seguida e que deu certo. Presidente, o senhor falou em critérios, né, que normalmente é preciso ter critérios para que a gente consiga recursos através de um bom planejamento. Que critérios segue a Prolar na hora de elaborar o seu planejamento? Como funciona isso? Por exemplo, vocês procuram um terreno que tenha pouco desnível, vocês procuram um terreno que seja fácil de incluir dentro da rota de transporte coletivo, que esteja perto da malha de abastecimento de água, de energia elétrica. Quais são os critérios que vocês utilizam para poder elaborar um projeto habitacional de um residencial, de um núcleo? Bom, vamos tratar então pontualmente com o programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é o maior produtor de unidades, embora nós tenhamos alguns outros programas que vêm sendo trabalhados. Para o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem, dentre critérios de contratação, um projeto de viabilidade, onde você tem que ter acesso à energia elétrica, água, esgoto, pavimentação, áreas institucionais para o município, capacidade de transporte público, de acesso à saúde, educação e todo que tipo de equipamentos comunitários que um cidadão venha a precisar. Com essa pré-análise, normalmente a Prolar hoje ela não vai atrás de áreas, ela não adquire áreas, embora muitos proprietários venham oferecer isso semanalmente. O programa não torna necessário como antigamente ocorria, que a Companhia de Habitação, há vários anos atrás, a Companhia de Habitação adquiria a área, criava o empreendimento e daí vendia à população. Hoje é um pouco diferente isso. Por essa concentração de recursos junto ao governo federal, esse projeto ele dá entrada no Departamento de Urbanismo do município, juntamente com o agente financeiro,
aonde é analisado esses critérios de viabilidade. Então, ele passa pelo IPLAN, ele passa pelo planejamento, pela companhia de habitação, aonde é feito uma análise técnica criteriosa. A partir daí é que nós temos uma segunda etapa, onde é pedido a parte social para ver a viabilidade, a matriz de viabilidade, que são aspectos socioeconômicos daquela região. Número de famílias, qual é o déficit habitacional do bairro de Uvaranas hoje? Nós temos lá a entregar Costa Rica 1, 2 e 3, Esplendor, mas ainda temos 5.000 famílias inscritas para aquela região. Opa, então é uma região que, se surgirem novos projetos, ele já sai à frente. Questões de mobilidade urbana, hoje é levado muito em consideração isso. Questões ambientais, área de preservação permanente, aspectos econômicos da região. Todos os empreendimentos devem ter áreas comerciais já a serem entregues. Tudo isso veio sendo evoluído. Então, não adianta chegar com um projeto de 300 unidades de casa, 100 unidades de casa. Você tem que ter o projeto dentro de um contexto daquela região. Essa primeira análise, ela vai avaliar a capacidade de contratação ou não, que posteriormente a isso é encaminhado ao Ministério das Cidades, que é quem chancela esse projeto. Está ok, tem capacidade de contratação, município, sua contrapartida dentro desse empreendimento é isso. Ou, tendo em vista que existem equipamentos comunitários para atendimento de toda essa população, não há contrapartida no município. O município já tem estrutura para receber esse empreendimento. Partindo daí, o programa compra esse projeto. O programa, o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, ele adquire o projeto através das medições de evolução da execução do empreendimento. Sim. Então, ele é feito claro, essa empresa que está executando, ela já tem um pré-cadastro lá, uma capacidade de endividamento, uma garantia real de que ela executa. Então, uma empresa, quando você vê uma empresa que está executando uma obra do Minha Casa Minha Vida de 500 unidades, ela tem uma garantia real dentro do agente financeiro, que se ela não conseguir concluir por problemas financeiros, a Caixa executa essa garantia real e uma outra empresa conclui a obra. Ocorreram situações como essas, não em Ponta Grossa, em algumas outras cidades, e não houve no máximo uma interrupção da obra, não ficou parada a obra, ela foi interrompida 30, 60 dias, retomar. Então, ele é um programa muito bem desenhado hoje nessas condições. E o município tem trabalhado desde o início. A primeira pré-projeto de matriz de viabilidade habitacional é feito junto com a engenharia da companhia de habitação. Então, todos esses critérios, eles só chegam, todos esses critérios são analisados, ele só chega até a presidência, a superintendência da Caixa, a Secretaria Nacional da Habitação, depois dele evoluído dessa etapa técnica. Isso é muito interessante, é muito gratificante de você ver que ele já tem um longo caminho desenvolvido até chegar até aquele momento. Presidente, muito obrigado pela sua participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, política habitacional em Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o presidente da Prolar, da Companhia Habitacional de Ponta Grossa, o senhor Dino Schirruti. Presidente, quantas pessoas estão hoje na fila de espera da Prolar? Bom, embora sejam números objetivos, nós temos, a partir do momento do início da nossa gestão, nós fizemos um recadastramento onde nós conseguimos dimensionar socioeconomicamente as características dos inscritos na companhia. Então, com novas inscrições feitas em 2013, 2014 e encerradas no final de 2014, aguardando novas contratações dos programas habitacionais do município, nós temos hoje
famílias com renda bruta mensal até R$ 1.600, cerca de 13.500 famílias inscritas. De 1.601 a 3.275, nós temos mais 7.000 famílias inscritas. Então, hoje, nós temos, ao todo, cerca de 20.000 famílias inscritas. Isso, ela acaba tendo algumas variáveis, como falecimento, famílias que mudam de cidade, famílias que mudam aspectos econômicos, que evoluem no emprego, que tem uma mudança de oportunidade de vida. Então, todas as vezes que são feitas novas análises de cadastro, todas as vezes que nós selecionamos os optantes por um bairro onde tenha um empreendimento, ele dá uma quebra de 20% a 30% na documentação e nas informações daquela família. Então, esse número, embora ele seja objetivo, ele torna-se subjetivo no momento da contratação. Então, se nós falarmos hoje numa expectativa de contratação para o município, nós teríamos que falar, para nós encerrarmos sempre a busca para você reduzir ou interromper o déficit habitacional é atender no mínimo 50% daquela expectativa. Para nós termos interromper essa expectativa, nós deveríamos contratar ainda pelo menos 10.000 unidades para o município, o que hoje é economicamente inviável num curto espaço de tempo. Então, o cronograma hoje é trabalhar em cima daquilo que nós temos e qualificar essa demanda, retirar ela dessa situação de precariedade habitacional. Bom, quais são os critérios para que uma pessoa receba uma casa do programa Minha Casa Minha Vida? Ou seja, eu imagino, o senhor acabou de falar que a renda é um deles, né? É um fator preponderante. Exatamente. Então, mas, primeiro, aquelas pessoas que vivem em áreas de risco, né? Ótimo. Então, assim, para atendimento das famílias baixa renda, que o primeiro critério é renda bruta mensal familiar até R$ 1.600, nós temos prioritário. Área de risco ou situação de precariedade, muitas vezes ela não é uma área de risco, mas a situação é de risco, trinca, cupim, ausência de banheiro, algumas situações que incidem na precariedade habitacional. Portador de deficiência ou dependente com portador de deficiência, idoso, mãe solteira e mãe solteira com um número de dependentes. Então, uma mãe solteira que tenha um filho e tenha uma renda de R$1.000, ela tem um critério de avaliação. A mãe solteira que tenha 3 filhos e uma renda de R$800, ela tem outro critério, porque o valor da renda bruta mensal ele é distribuído per capita na unidade familiar. Então, é a soma desses critérios que vai dando prioridade para aquela família. Daí, questiona-se, mas como tratar isso numa fila onde alguém tem prioridade sobre o outro? Hoje, nós não conseguimos falar quem é o primeiro a ser contemplado. Você consegue analisar os dados de uma região de opção. Então, para o bairro de Uvaranas, para o bairro de Oficinas, para o bairro da Nova Rússia. Aí, dentro desse bairro de opção é que começam esses critérios de avaliação. Se nós temos um empreendimento a ser contratado no bairro de Nova Rússia, as famílias inscritas na Ronda, na Oficinas, em Uvaranas, elas não participam da seleção dele. A partir do momento que está ok a contratação, nós encaminhamos ao Ministério das Cidades, via sistema, o cadastro das famílias optantes por aquele bairro. E daí, com essa soma de critérios, o próprio sistema ele dá uma nota aonde existem pesos para determinadas situações. É óbvio que se a Defesa Civil chegar até a Prolar com o diagnóstico de uma família que teve a casa que caiu por uma enchente ou por um vendaval, alguma situação, é lógico que daí, estudando esses critérios sociais, ele é atendido com uma cota específica, que é a cota do morador de área de risco. A cota do morador de área de risco ele tem que estar balizado por um diagnóstico social
por um técnico especializado. Então, não basta um funcionário da Defesa Civil, tem que ter uma assistente social, um agente comunitário, às vezes um laudo do próprio Ministério Público ou do próprio Judiciário numa situação de risco ali avaliando isso. Então, a soma desses critérios é que prioriza o atendimento de uma família. Ponta Grossa, por ter uma geografia acidentada, ainda tem um volume de famílias em área de risco. Quando nós assumimos a gestão, pelo Plano Local de Habitação, nós tínhamos cerca de 7.000 famílias em área de risco. Com o atendimento em alguns loteamentos urbanizados, na entrega de mais de 3.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, com a evolução de renda de algumas famílias, nós tivemos uma redução dessas áreas de riscos nos pontos de favelização. Então, nós reduzimos cerca de 30 pontos de favelização e mais de 1.000 famílias saíram da situação de risco. É bem verdade que algumas depois retornam por vender, alugar ou fazer qualquer tipo de atitude que prejudique o programa. Mas é uma realidade bem pequena, é um percentual bem ínfimo perto daquilo que é atendido. Eu entendi os critérios que foram utilizados, na realidade é uma somatória de fatores que faz com que a pessoa ocupe uma determinada posição na fila, não é simplesmente a ordem de inscrição. Exatamente, a única cota prevista pelo programa do governo federal, onde você tem um percentual 3% de idoso, 15% de área de risco e 3% de portador de necessidades especiais. São cotas específicas aonde vão ser atendidos essas famílias e dentro das cotas, muitas vezes nós acabamos atendendo outras prioridades, como a mãe solteira, como o idoso com o dependente portador de deficiência. A gente consegue atrelar essa capacidade de atendimento. Presidente, dentro dos critérios apresentados, muitas vezes as pessoas mentem nos cadastros. Então, infelizmente, isso é um fato. E eu já presenciei isso como repórter de campo, vendo casas boas, depredadas, abandonadas, e isso é lamentável, porque alguém poderia estar morando ali. Quando vocês detectam essa situação, vocês entram em contato diretamente com a Caixa Econômica, aliás, de quem é a responsabilidade de fiscalizar se as casas estão ou não estão sendo ocupadas da maneira adequada? Bom, vamos retroceder um pouco. No início da nossa gestão, quem verificava essas situações era a própria diretoria da Prolar. Ou o presidente, ou eu como presidente, ou o nosso diretor administrativo. Nós não tínhamos um setor específico que acompanhasse casos como esse. E a gente acabava ficando à mercê de situações até de risco, onde envolviam questões de polícia, envolviam questões de marginalidade, porque quando a pessoa está imbuída em desvirtuar um programa como esse, ou qualquer outro tipo de programa, ela não tem nenhum receio em quebrar outras regras que a sociedade preconiza para uma boa convivência, exatamente. Então, nós criamos ali uma assessoria de assuntos comunitários, onde nós temos hoje uma pessoa que recebe denúncias ou faz fiscalizações. Não é legítimo da Prolar tomar nenhuma medida judicial do programa Minha Casa Minha Vida. É o agente financeiro, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, que financiou o empreendimento. Ele tem a capacidade de fazer uma retomada e de tomar qualquer medida judicial em cima deste imóvel. Mas, tendo em vista a escassez de recursos, de material humano, de capacidade de atendimento, e tendo em vista que é a companhia de habitação que está no dia a dia com a população, nós criamos uma estrutura de um processo administrativo, onde ele pode partir da Prolar ou de qualquer cidadão que faça uma denúncia, e essa denúncia torna-se anônima para evitar qualquer tipo de represália. A partir dessa denúncia, é feita a fiscalização, fotos, é encaminhado assistente social até o local para verificar se as pessoas estão lá residindo, unidades abandonadas, depredadas, problemas entre vizinhos que muitas vezes ocorrem e daí fazem com que essas pessoas abandonem aquela região.
Isso é muito comum, é muito recorrente nas unidades habitacionais e a resposta nem sempre é na mesma velocidade com que esses problemas acontecem. Isso torna um certo sentimento de abandono social, abandono, de impunidade de quem tem esses recursos, que acontecem essas situações. Então, a companhia acabou criando essa ferramenta para dar uma maior agilidade. Então, o processo administrativo estando pronto, nós notificamos a família para que ela compareça a Prolar e oportunizamos administrativamente de resolver a situação. Se ela saiu, que ela volte, se ela vendeu, que desfaça o negócio, se ela alugou, que desfaça o negócio. Só para deixar claro, não pode vender. Exatamente, não pode vender, não pode alugar, não pode abandonar, não pode ceder. O contemplado deve morar. É uma unidade habitacional por interesse social. Ela tem um subsídio de recursos para a sua construção, para atender a população que realmente precisa, a carência daquela família. Então, se aquela família era carente, foi contemplada e não está utilizando, significa que ou ela não deu valor para o que ela recebeu, ou ela não tinha tanta carência assim. Com isso, e ela não resolvendo administrativamente, hoje já existe matéria julgada, pacificada no TRF4 aí da nossa região, aonde liminarmente a Caixa Econômica está retomando as unidades. Isso, no início ele ia de encontro ao direito de propriedade, mas tendo em vista o aspecto social de um programa como o habitacional, já pacificou-se o entendimento. Então, a condição hoje de uma agilidade na retomada é muito maior. Ainda é importante frisar, pelos números que nós acompanhamos até agora, no mês de março, nós estivemos no Ministério das Cidades, foi levantado novos números. Pela avaliação do programa no Brasil todo, a média de problemas de unidades é de 18% a 20%. De abandono, de casas. De venda, o problema com unidades, 18% a 20%. Então, se nós pegarmos ali o residencial Itapuá, que foi entregue em julho de 2013, nós temos ali 500 unidades, nós tivemos 16 problemas de unidades. O que gera o clamor? O que gera o clamor é que cada unidade tem no mínimo 4 ou 5 vizinhos na mesma quadra. E quando essa família sobe no ônibus para o centro e conversa com outro vizinho, que às vezes é vizinho daquela mesma unidade que está com problema, ele fala, perto da minha casa venderam a casa. Nossa, perto da minha também. E eles vêm para o centro. Quando eles voltam, eles já estão cruzando com outras pessoas. Falei com a fulana e lá perto da casa dela tem uma casa vendida. E na minha também, se veja, está cheio de casa vendida. Então, esse clamor que vai tomando as histórias em cima das unidades, a gente sempre fala, denuncie. Quadra, lote, rua, traga aqui que nós tomamos medidas. Nós tivemos uma média de 60% das denúncias sendo relativas às mesmas unidades. Então, 60% das pessoas que nos procuram, elas ainda falam, a cada 10, 6 trazem o mesmo problema. Então, é aí que gera essa situação. Avaliando esses números, esses dados assim pontuais que Ponta Grossa representa, graças a um atendimento social mais forte, que nós temos uma média abaixo da nacional do programa. E pelos estudiosos, pelos técnicos do Ministério das Cidades e Ministério do Desenvolvimento Social, não existe programa social que não tenha alguém tentando desvirtuá-lo. Isso é uma cultura do brasileiro, tentar criar uma facilidade dentro de um aspecto sociocultural onde o nosso país é tão carente. Isso, eles têm dados ali elementares que demonstram essas situações, e isso é muito, às vezes é um pouco entristecedor, porque você vê que uma pessoa que realmente precisa, ela acaba se desfazendo daquele bem por um carro usado, por uma quantia irrisória de dinheiro, e ela nunca mais poderá ter acesso à unidade habitacional, ela nunca mais poderá utilizar de um programa. Hoje, se a família vende uma casa, da unidade Minha Casa Minha Vida, ficar constatado que ela vendeu a unidade e ela for acionada judicialmente para uma retomada, ela vai perder o Bolsa Família. Hoje eles estão linkando os programas
para que as famílias não desvirtuem um programa, eles vão linkar aos outros programas. Se ela fica inadimplente, eles estão retendo outro benefício. Então, é uma situação onde o programa ele tem que evoluir, ele tem que achar mecanismos de controle para que isso não... Senão é muito fácil você falar assim, eu quero contratar 4, 5 mil unidades do faixa 1 e mais 5 mil unidades do faixa 2. 10 mil unidades, nós vamos atingir o débito habitacional. Em 2 anos, não existirá estrutura municipal apta a controlar o mercado que vai criar dentro dessa situação. Então, a gente tem que ter muita cautela, seja na contratação, seja no trabalho dentro do conjunto habitacional. Qual é o percentual de Ponta Grossa de problemas nesse sentido? Nós estamos trabalhando aí com 5% a 6% em cada empreendimento contratado. Bem menos da média nacional de 18% a 30%. Exato. Em relação a... Eu falei que a gente já ia entrar no assunto, eu estava deixando isso para o fim, a questão da qualificação profissional dessas pessoas, da qualificação social através da educação, porque existe um fato, nós temos um país onde as desigualdades são visíveis, onde o desconhecimento de determinados mecanismos também é visível. Vamos colocar num curso superior, né? Tem gente com curso superior que literalmente desconhece a legislação básica do país e não se pode alegar desconhecimento da lei no Brasil. Exato. Né? Então, aqui eu estou pegando algo que afeta a camada mais, como eu posso dizer, privilegiada do país, que teve acesso à educação superior, para dizer que é comum as pessoas não terem conhecimentos específicos. Esses tempos atrás, eu esbarrei com uma senhora no prédio onde a Prolar funciona, que é o antigo Clube Goiânia em Ponta Grossa, que nunca tinha entrado num elevador na vida. Isso em Ponta Grossa. Ou seja, parece absurdo, mas não é. Eu não sabia como se portar diante do elevador. Vejam, são situações assim que nos fazem parar para pensar. Essas pessoas precisam de qualificação? Precisam. Todos nós precisamos. Ninguém está imune disso. Agora, alguns precisam mais do que outros. Que cursos têm sido feitos nesse sentido? De maneira breve, por favor. Bom, primeiro é importante frisar que o programa habitacional hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele prevê 1,5% do valor dos recursos destinados ao empreendimento, eles subsidiam, eles financiam o trabalho técnico-social. Dentro disso, dentro daqueles projetos que são apresentados lá atrás, no momento da contratação, é que eles são contemplados. Hoje, nós temos trabalhado fortemente. Esse exemplo do elevador é recorrente ali na Prolar. Nós temos um exemplo muito forte, que é a ausência de conhecimento de utilização do banheiro, quando a pessoa tem o acesso à casa própria, não utilização da energia elétrica, eles desligam a central lá, o padrão, e não utilizam a energia elétrica, porque da onde eles vinham, eles tinham gato e agora eles não querem ter o risco de ter que pagar a energia. Nós temos situações assim muito prosaicas, muito corriqueiras, de todos os dias. Outro dia mesmo eu cheguei com assistente social numa casa que estavam com problema de alagamento, nós chegamos no banheiro, ela usava o vaso sanitário para um vaso de flores. Então, ela fazia as necessidades para fora, ela fez um buraco e era onde ela e a família, ela tinha 4 filhos, todo mundo utilizava. 2015, Ponta Grossa, cidade polo de uma região dos Campos Gerais tão rica e tão pujante que a gente não acredita que essas coisas ainda aconteçam. Nível de escolaridade, você pega um nível de escolaridade ainda baixo. Dentro disso, nós criamos parcerias com Senai, Sesc, SESI, Senac, de elaboração de cursos profissionalizantes. Nós fizemos já pacoteiro, auxiliar de balconista, secretária de consultório médico, vários cursos de qualificação de profissões de primeiro emprego e vários cursos de aperfeiçoamento, torneiro mecânico, de aperfeiçoamento de profissões. Contabilidade básica, informática básica, cursos que nós implantamos um novo formato, uma parceria com o Senac, reduzimos o número de dias com o mesmo volume, 100 horas, 200 horas de curso, todos os dias, todas as noites, 2 horas por dia, com o transporte, levando e buscando até o curso. Nós tínhamos 60 vagas, nós tínhamos 200 inscritos.
na primeira certificação que nós fizemos de pacoteiro e auxiliar de confeiteiro, nós tivemos 26 empregados no novo supermercado Condor, que foi inaugurado o ano passado em Ponta Grossa. Isso mostra como é muito gritante a necessidade de um pouquinho de qualificação, e não é só na esfera inicial. Aquele funcionário que está trabalhando numa mecânica e que consegue fazer um curso dentro do maquinário que o Senai oferece, mas que às vezes tem um custo que ele não tem capacidade de ter, e que hoje a Prolar subsidia, ele dá um retorno absurdo em melhora na questão social do empreendimento. Você vê um volume de riqueza circulando ali. Quando você entrega um empreendimento, termina o trabalho social fazendo, como aconteceu agora, evento de Páscoa do Itapuá, onde você vê a maioria das casas muradas, pessoal com carro. Então, as pessoas falam, mas lá naquela casa a pessoa... Mas essa é a ideia, é você não oportunizar apenas o acesso à moradia, mas que ele melhore a condição de vida. Se você pegar historicamente, o Santa Paula foi um bairro iniciado num conjunto habitacional, o Nossa Senhora das Graças foi iniciado num conjunto habitacional, e hoje são bairros que mais da metade da população é de classe média alta, que você formou uma cultura ali. Então, são exemplos de políticas que deram certo. São esses exemplos que nós estamos tentando propagar, replicar dentro da Prolar, trabalhando mais fortemente num trabalho técnico-social que traz tanta importância na valorização do ser humano, na valorização comunitária, na recuperação de medidas socioambientais, onde você evita problemas, danificação de equipamentos de saneamento, de problemas de transporte, de acidente, onde você dá um pouquinho de informação e um pouquinho de qualificação para cada um dos moradores. Presidente, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o quarto e último bloco do programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, política habitacional em Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o presidente da Prolar, a Companhia Habitacional de Ponta Grossa, Dino Schilluth. Presidente, muito obrigado antecipadamente pela sua presença hoje aqui. Sua mensagem final e como as pessoas podem fazer para manter contato com a Prolar. Bom, Ney, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a habitação é um tema que está muito em voga por ter um programa tão forte como Minha Casa Minha Vida, mas é importante frisar que Ponta Grossa tem outros programas também. Existem entidades que nós apoiamos que trabalham também com regularização fundiária, com outros níveis de acesso à moradia. A Prolar fica ali no antigo Clube Guaíra, segundo andar, o telefone é o 3222-1257. Hoje nós temos muitas informações no site do www.prolarpmpg.com.br. Ali tem todas as informações de acesso à lista, de como se inscrever, de tempo de espera, todas as informações necessárias, inclusive questões de engenharia, de questões técnicas sobre empreendimentos já executados e a executar. Eu fico muito feliz de poder falar sobre habitação, que é um material que nós trabalhamos tanto e que Ponta Grossa hoje, graças a todas as pessoas que passaram por ali, é um exemplo a ser seguido, não só no nosso estado, mas em todo o país. Novamente, obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião tem essa missão, fazer com que todos nós possamos aprender um pouco mais a cada semana sobre temas diferentes. Obrigado pela sua participação. Se quiser manter contato comigo, o meu e-mail é ney@neyherman.com e o telefone para WhatsApp ou mensagens, SMS, 9112-1010. Eu digo isso porque atender todas as ligações às vezes é difícil. Mas um grande abraço e até a próxima semana.